Sejam muito bem-vindos ao treinamento de micro-ondas. Junho de 2026. Tópicos abordados no curso. 1. O que são micro-ondas e como elas aquecem. 2. Diagrama de blocos. 3. Apresentação do magnetron e testes. 4. Defeitos relacionados à fonte de alimentação alta tensão. 5. Defeitos relacionados à fonte de alimentação. 6. Testes dos componentes. 1. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência, entre 300 MHz e 300 GHz. No forno micro-ondas há um componente chamado magnetron que produz micro-ondas na frequência de 2450 MHz. Essa frequência é a de ressonância, máxima vibração da água. Estas ondas aumentam a vibração das moléculas de água, H2O, dos alimentos, assim aumentam a temperatura. 2. Diagrama de blocos. Entrada 127 ou 220 volts AC, 60 Hz. Entra na fonte de alimentação, vai para a unidade de controle PCI, e segue para o display. Unidade de teclado. Do outro lado abaixo temos a fonte de alimentação, alta tensão. Seguida para o trafo, capacitor, diodo e magnetron, gerando assim as micro-ondas. Localização dos componentes do micro-ondas. Trafo, ou transformador de alta tensão. Capacitor de alta tensão. Diodo de alta tensão. Sai do capacitor para o aterramento da carcaça. PCI, controle. Microchaves. Primária e secundária abaixo. Instalação elétrica. O magnetron. Esse é o ventilador. Para resfriar o magnetron. E. Fusível de alta tensão. 3. Apresentação do magnetron. Dentro do magnetron há um tubinho metálico chamado cátodo. O cátodo vai ligado em dois filamentos que fazem contato com os dois terminais externos do magnetron, F e o FA. O cátodo fica dentro de uma placa cheia de pequenas cavidades chamada anodo. Cada pequena cavidade funciona como se fosse bobina e capacitor sintonizados em 2450 MHz. No magnetron externo, encontramos antena de irradiação, malha, carcaça, interno a bobina do magnetron, radiadores, e FA, filamento anodo, F, filamento. Teste do magnetron a frio. Filamento, com o multiteste em vezes 10K, meça os terminais do filamento, F e o FA. O ponteiro deve indicar 0 ohms. Se o ponteiro não deflexionar, o magnetron está com o filamento aberto, portanto não funcionará. Troque o magnetron. Ainda o teste do magnetron a frio, alta tensão. Encurto com a carcaça. Com o multiteste na escala de vezes 10K, coloque uma ponta na carcaça e a outra em um terminal do filamento. O ponteiro não deve deflexionar. Se deflexionar, o magnetron está em curto. 4. Defeitos relacionados à fonte de alimentação, alta tensão. Comandos do painel funcionam, mas o forno não esquenta. A. Verifique se chega a 127 volts ou 220 volts AC no primário do trafo de alta tensão, ao apertar a tecla liga. B. Chega a 127 volts ou 220 volts no trafo. Verifique o estado de todos os conectores do circuito de alta tensão, principalmente os do magnetron e do capacitor de alta tensão. C. Conectores bons. Teste a frio o magnetron, capacitor, o diodo e o trafo de alta tensão. Observações. Verifique se o ímã do magnetron não está quebrado ou se a antena está danificada. Forno esquenta pouco. Demora para cozinhar os alimentos. A. Verifique se ao ligar o forno a tensão da rede fica muito abaixo de 127 volts ou 220 volts. B. A tensão diminui muito. O defeito pode estar na instalação elétrica, fios e tomada inadequados ao forno micro-ondas. Se a tensão está normal. Se o forno for antigo, o magnetron deve ter enfraquecido e devemos trocá-lo. Se o forno for moderno, limpe bem o interior da cavidade, principalmente a tampa guia de ondas e troque o capacitor de alta tensão. O forno dá estouros e solta faíscas na parte da cavidade. A. Verifique se a cavidade não tem partes enferrujadas. Se tiver, troque a cavidade imediatamente. B. Verifique o estado da tampa guia de ondas. Esta pode ser de mica ou plástico, localizada na lateral da cavidade. Se ela estiver queimada, antes da troca,
Faça uma boa limpeza na região desta tampa e verifique se a antena do magnetron não queimou. Se isto ocorreu, o magnetron também precisará ser trocado. C. Veja o aspecto e a posição da tampa guia ou refletor do forno, a tampa guia e o magnetron queimados. 5. Defeitos relacionados à fonte de alimentação. A. Não chega a 127 volts ou 220 volts no trafo. O defeito está nas microchaves ou na placa de controle. B. Algum conector enferrujado. Passe uma lima e em seguida aplique uma pequena camada de solda no conector em questão e verifique se o forno funciona. Display não acende. A. Retire a tampa do forno e veja se chega a 127 volts ou 220 volts AC no cabo de força. B. Não chega a tensão pelo cabo. O cabo de força do forno está interrompido. Troque-o. C. Chega a 127 volts ou 220 volts AC no cabo. Teste a frio o fusível. Fusível queimado. Verifique se o magnetron, diodo ou capacitor de alta tensão não estão em curto. Se estão normais, reponha o fusível e ligue o forno. Teste a frio do transformador de alta tensão. Usar a escala de vezes 1 do multímetro e medir. Os terminais do primário. O ponteiro deve indicar uma resistência baixa, cerca de 1 a 2 ohms. Os terminais do secundário de filamento. De 3 volts. O ponteiro deve indicar uma resistência baixa, cerca de 1 a 2 ohms. O terminal do secundário de alta tensão com a carcaça. O ponteiro deve indicar entre 60 e 90 ohms. No próximo veremos como é feito o teste do transformador, com um multitestes digital. Na escala automática do multímetro digital, meça os terminais do primário. O ponteiro deve indicar uma resistência baixa, cerca de 1 a 2 ohms. Secundário do filamento de 3 volts. O ponteiro deve indicar uma resistência baixa, cerca de 1 a 2 ohms. Nos terminais do secundário de alta tensão. Uma ponta na carcaça e outra no terminal do secundário de alta tensão. Deve indicar entre 96,6 a 200 ohms. Testes do diodo de alta tensão. Diodo tem o corpo maior que os diodos comuns, sendo especial para alta tensão. 2000 volts. Com o catodo com ponta vermelha do multímetro. Anodo com polo negativo da bateria. Ponta preta do multímetro, com polo positivo da bateria. O diodo não deve conduzir sem o bip. E a leitura do multímetro. Invertendo o diodo. Ponta vermelha no catodo do diodo. Com o anodo do diodo no contato negativo da bateria e a ponta preta do multímetro no positivo da bateria, não deve ocorrer condução. Diodo mais antigos de alta tensão. Diodo, especial para alta tensão. 2000 volts. 1. Diodo conduzindo. Está bom. 2. Diodo desligado. Está bom. 3. Diodo está em curto. Capacitor de alta tensão. É feito de papel, impregnado em óleo, tendo o corpo metálico. Tem valor entre 0,8 volts de 1 microfarad, isolação de 2000 a 2200 volts. Dentro da carcaça do capacitor há um resistor para descarregá-lo quando o forno é desligado. Em seguida vemos estes dois componentes. Testes nos terminais do capacitor. Capacitor está bom. Ao lado. Capacitor está em curto. Testes na carcaça do capacitor. Capacitor está bom. Ao lado. Capacitor está em curto. Teste a frio das microchaves. Para testar as chaves no forno, devemos desconectar pelo menos um de seus terminais. Usando o multiteste em vezes 1, meça os dois terminais, empurrando e soltando o pino de acionamento da chave. Com o pino numa posição, o ponteiro deve ir no 0 e na outra posição não deve deflexionar, como visto. Está bom. Funcionamento da chave monitora. Normalmente fechado. Está bom. Contato aberto. Está bom. Ao apertar a tecla liga do painel, o fusível queima instantaneamente. Há um curto no circuito de alta tensão, ou uma das microchaves monitora está com problema. B. Desconecte o primário do trafo de alta tensão. Reponha o fusível e ligue o forno. Se o fusível queimar de novo, o defeito é na chave monitora ou no acionamento do trinco da porta, suporte das chaves, etc. Se o fusível não queimar, o defeito é no circuito de alta tensão. C. Conecte o primário e desconecte o secundário do trafo de alta tensão. Reponha o fusível e ligue o forno. Se o fusível queimar, o trafo está em curto e deve ser trocado. D.
O forno funciona, mas o ventilador não gira. Defeito no motor do ventilador, hélice patinando ou falta de alimentação neste componente. Ao ligar o forno na tomada, o magnetron já funciona direto. Defeito é na placa de controle, relé, transistores de acionamento, etc. Observações. Quando o fusível térmico está aberto, antes da troca devemos fazer todos os testes no forno para constatar se o magnetron ainda está em boas condições. O forno não funciona, mas o cabo, a fiação e os fusíveis estão bons. Neste caso, o defeito é na placa de controle, a qual explicaremos mais adiante. Defeitos relacionados com os motores, lâmpada e PCI. Painel não liga. Teste corrente elétrica, teste a alta tensão, teste a PCI. O forno funciona, mas a lâmpada não acende. Teste a lâmpada a frio ou a quente, se bem que quando ela está queimada, no visual já se nota. Se a lâmpada está boa, verifique se o soquete não está enferrujado. Veja as ligações do soquete e o estado dos conectores ligados na lâmpada. Ventilador não gira e o forno superaquece. Teste o motor do ventilador, veja o estado da hélice e das ligações deste motor. O forno funciona normalmente, mas o prato não gira. Verifique o estado da estrela de plástico que fica no eixo do motor. É comum ela quebrar e ficar patinando. Teste o motor do prato e verifique as ligações dele. Lâmpada e motores. O micro-ondas possui uma pequena lâmpada de 15 a 25 watts e dois motores, um para o ventilador e outro para girar o prato, como vemos estes componentes. Teste dos motores e da lâmpada. Conforme vemos, estes componentes podem ser testados de duas formas: a frio e a quente, aplicando tensão nos seus terminais. Para finalizar, às vezes o fusível de 20 amperes abre devido ao mau estado do porta-fusível. Recomendamos a troca do porta-fusível. Agradecemos a sua atenção.